Olá, irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor esteja convosco. Nessa noite quero trazer para vocês uma palavra diretamente do Senhor, a palavra que vem do céu. Uma palavra forte, porém uma palavra reveladora. E retrata um pouco do que a gente hoje está vivendo, né? Diante das situações, das crises, das perseguições. Então, ela retrata um pouco tudo isso que a gente tem vivido. Então, uma palavra que veio no meu coração é no livro de Êxodo, capítulo 11. É uma palavra bem forte, mas é uma palavra que às vezes precisa ser dita, independentemente das circunstâncias. Então, a palavra é a seguinte: Êxodo 11, capítulo 11, versículo 4, diz assim: Disse, pois, Moisés a Faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho. E também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Irmãos, essa palavra é uma palavra forte, é uma palavra que traz aqui uma promessa, é uma palavra que traz libertação, é uma palavra que traz obediência. Por quê? Nessa época, os israelitas, eles viviam sob o jugo do Egito, um povo que não tinha Deus, um povo que não buscava Deus, que tinham entre eles outros deuses em que eles veneravam e adoravam. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo, Deus tinha uma aliança com aquele povo desde Abraão. Então, quando Deus promete algo, Ele cumpre, Ele faz acontecer, Ele move céus e terras. E é nessa palavra que a gente vai meditar um pouco hoje, no que Deus promete. Deus aqui prometeu a Faraó que se ele não libertasse o povo dele para ir adorar ele no deserto, ele traria sobre ele um castigo que jamais o Egito ouviria falar novamente. Então aqui ele está anunciando, Moisés foi anunciar diante de Faraó a 10ª praga de outras 9 que antecederam ela. E em todas as outras pragas que Deus prometeu a Faraó, era com a intenção de que Faraó libertasse o povo. Mas mesmo assim Faraó não cada vez mais endurecesse o coração. Então chegou ao limite extremo da desobediência, chegou ao limite extremo do orgulho, chegou ao limite extremo de um homem querer desafiar a Deus. Então Faraó se colocou numa situação em que ele se colocou contra Deus. E ele pagou um preço muito alto, ele pagou um preço muito caro. Então aqui o que Deus fez foi distinguir o povo que não era de Deus e o povo que era de Deus. Um povo ímpio e um povo santo. Naquela época, os israelitas eram o povo de Deus e os egípcios eram o povo ímpio. E Deus prometeu que se ele não cumprisse a vontade dele, ele ia trazer sobre ele morte, ele ia trazer sobre ele trevas, ele ia trazer sobre ele doenças. E é isso que nós estamos vivendo hoje, irmãos.
nós estamos vivendo morte, nós estamos vivendo e vendo doenças, guerras e rumores de guerras. E cada dia que passa, a situação ela se complica um pouco mais. Por quê? Por causa da desobediência. Então, trazendo a palavra aqui para o povo de Deus, que somos nós, povos escolhidos e eleitos de Deus, eu trago uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de força, para nos fazer refletir que Deus faz diferença entre o ímpio e o santo. E nós, como santos, devemos ser obedientes. Devemos fazer primeiramente a vontade do Senhor. Então aqui houve uma ordenança para Faraó, mas também houve uma ordenança para o povo santo, para Israel. E dentre essas ordenanças, Deus pediu para que Moisés ensinasse ao povo o que fazer. E num desses pedidos, Deus pediu para que o povo de Israel matasse um cordeiro de até 1 ano, sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito. E que tirassem o sangue do cordeiro e passassem em suas portas, para que no dia do Senhor, esse povo fosse reconhecido diante do anjo da morte. E assim foi feito. Houve obediência por parte do povo de Israel. E o povo de Israel se guardou em suas casas. O povo de Israel obedeceu à voz de Deus. E hoje a gente está vivendo praticamente a mesma coisa. Diante da doença que tem se